Ele é piloto com experiência internacional, já correu na Fórmula 1, Stock Car e hoje é comentarista da TV Globo. O Senna TV recebe Luciano Burti. O Luciano Burti veio aqui no ano passado, inclusive deu uns detalhes bem legais dessa McLaren de Ayrton Senna. Agora é a vez dele contar algumas histórias do tricampeão mundial e da carreira dele na Fórmula 1. E aí, Luciano, beleza? Obrigado por ter vindo aqui no Instituto Ayrton Senna. E assim como o Ayrton, você fez um caminho muito parecido ali naquele começo, né? Aquelas categorias, os formulinhas pequenos, né? Na época do Senna, a Fórmula Ford e na sua Fórmula Vauxhall. O Senna correu nos anos 80, você já nos anos 90. Como é que foi a evolução desses carrinhos? E se você ouvir histórias do Senna nas categorias de base também? A história do Senna nunca faltou, né? Sempre na Inglaterra, ainda mais na Inglaterra, com quem você conversava acabava sempre vindo, né? Ah, você é brasileiro? Não, porque o Ayrton correu aqui, ou morou ali, ou tal equipe. E esse caminho, né, que eu escolhi para a Vauxhall Júnior tem a ver com a Fórmula Ford, onde não só o Ayrton passou, né? O Ayrton, o Moreno. A gente imagina que na Inglaterra só chovia, aquelas pistinhas no meio da fazenda. Eu vi algumas fotos do Ayrton, o Luciano, eu não acreditava que tinha corrida naquela pista. Também isso já na sua época ou não? Algumas pistas, sim. Se você pegar lá Castlecombe, Pembrey, Knock Hill, é mais ou menos no meio de um pasto, assim. Snetterton mesmo, que é uma pista muito conhecida, que é inclusive uma pista que o Ayrton andou muito porque ele morava ali perto. E a primeira equipe dele era a Van Diemen, que era em frente a Snetterton, ele andou muito lá. É automobilismo puro, sangue na veia. E é assim que funciona lá. É muito legal esse sentido, que você tem o lado, né, da tecnologia do automobilismo, mas num ambiente às vezes muito descontraído, muito informal. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 de verdade de 88 para frente. Então, eu sou da época Ayrton. Sim. E aí, recentemente, eu estive assistindo fitas, né, DVDs de Fórmula 1 de 70 para frente. E quando chegou a época do Ayrton, né, de Lotus principalmente, no segundo ano de Lotus, é impressionante o que ele fazia, né, em termos de classificação. Rápidas, né? Classificação, era pole com 8 décimos na frente, 1 segundo décimo na frente. Hoje eu entendo, né, porque na época talvez que eu assistia, talvez não, eu não entendia do que estava acontecendo. E você correu com o Jack Stewart, né? Que é na equipe Stewart, que era comandada pelo Paul, filho dele também. E o Jack tem uma passagem curiosa do Senna, que é aquela famosa entrevista que o Senna fala, if you see the gap, you go for the gap, foi uma resposta ao Jack Stewart. Não digo uma resposta das mais políticas, mas acabou sendo marcante. E os dois depois, claro, foram grandes amigos, né? 2 tricampeões do mundo. O que o Jack falava do Senna e dos pilotos brasileiros em geral? O Jack Stewart achava que os brasileiros eram meio malucos, né? Ele falava que devia ter alguma coisa, ele brincava sempre com a gente, falava, deve ter alguma coisa na água do Brasil que esses caras bebem e ficam diferentes. Devia ter mesmo. Acima da média. E até um fato interessante dessa entrevista, que o Jack foi meio pesadão com o Ayrton. Foi. Por quê? Bastidores, né? Parece que E era a decisão de 90, que foi uma coisa realmente controversa. Isso é engraçado, você hoje, até com o seu trabalho como comentarista, você vê no acidente do Senna e do Prost, em 90... Claro, o Senna tirou de propósito ali o Prost, você não pode afirmar isso, mas a impressão que dá é essa. Naquela época talvez fosse mais aceitável, hoje na Fórmula 1 seria impossível você ver uma coisa dessa. Hoje é tudo muito mais controlado, né? Você tem não só o controle talvez mais rígido da direção de prova, mas tem câmera on-board, tem sensores, tem isso, tem aquilo, tem um monte de recursos que conseguem provar o que o cara fez ou deixou de fazer. Seja lá o que ele fez a coisa certa. Você como piloto, você óbvio, faria a mesma coisa. Óbvio. E, enfim, fez parte da história. Ficou marcado. Correr de kart com Ayrton Senna na fazenda do Senna, lá no interior de São Paulo, deve ter sido talvez um dia inesquecível para você ali, não só como piloto, mas com a pessoa mesmo. Óbvio. Então, o legal foi que foi informal. Na verdade, a gente foi convidado através do Maurão, que era meu mecânico, né, meu preparador de kart, que conhecia o Ayrton, da época do kart. E o Ayrton convidou ele lá para fazer e falou, traz seus pilotos aí. Não sei exatamente como foi combinado, mas a gente chegou lá em poucos pilotos. Era eu, o Gastão Fraguas, o Rubio Tchukian, o Rubinho Carrapatoso, o Danilo Dirani. Sim, mas todos vocês molecada, assim. Molecada. Isso foi em 93. Eu lembro que foi uma semana antes do GP do Canadá. Certo. Né? E, enfim, a gente chegou lá, só a gente na pista, começamos a andar, ficamos andando na pista muito legal, inclusive. E como todo piloto bom de kart, né, que a molecada era boa, né? Tava lá pegando tempo, né, passando o motor, passando isso, passando aquilo, e fazendo o que tinha que fazer, andar rápido, né? Quando o Ayrton apareceu, algumas horas depois, ele acho que apareceu lá mais para dar só um oi, assim, porque
Acho que era comum quando ele vinha ter um assédio muito grande e tal, Sim. né? Então ele talvez passou lá mais para ser simpático e dar um oi. Quando ele chegou lá e ninguém, assim, não foi combinado, mas aconteceu. A molecada não foi lá para cima dele, tira uma foto, me dá um autógrafo. Foi meio negócio meio... todo mundo disfarçando, como se nada tivesse acontecendo. E aí acho que ele ficou à vontade. Ele começou a dar umas voltas no kart e viu que o tempo era competitivo, assim, ele não conseguia baixar o tempo logo de cara. E aí o Ayrton começou a falar, não, peraí, ô Maurão, então peraí, troca aqui o motor, troca aqui... Mexe aqui e tal. E começou, bom, até que ele baixou o tempo, né? E quando baixou, nada competitivo, né? Falou assim, Imagina. Maurão, fim de treino. Acabou, bandeira vermelha, acabou o treino. Acabou, vamos só correr agora. Chega com esse papo de pegar tempo, que aí foi mais legal ainda, que a gente pegava, fazia meio corridinha, largava juntos, né? Meio lado a lado, largava. E, cara, brigando com ele como se fosse qualquer piloto. Enfiava por dentro, enfiava por fora, chegava a tocar. Ele também estava ali, se divertindo. Olha a irresponsabilidade desses moleques, se divertindo, enfim. Acho que ele veio lá para ficar, de repente, meia horinha com a gente. Ele ficou a manhã inteira com a gente, lá dando centenas de voltas, né? Acabamos com os karts. Quando acabou, né, a brincadeira, ele sentou para almoçar com a gente almoçou lá com ele. A gente conversando, e óbvio que aí sim, né, todo mundo, pô, é Ayrton Senna, né, não era qualquer coisa. Aí caiu a ficha também. E a gente, né, e ele foi super legal, super receptivo, mas foi um dia muito marcante, assim, eu lembro de detalhes daquele dia, então foi muito especial. E o Senna tinha esse carinho com a nova geração, era uma coisa genuína mesmo, né? A pista de kart acho que não é à toa, né, ele fez a pista de kart, óbvio que para ele também, mas acho que para receber as pessoas como ele recebeu. E eu vejo que eu lembro de algumas coisas que ele valorizou muito, né? A gente tá andando ali, andando bem, né? Ele já falando, você tem que seguir esse caminho mesmo para poder chegar lá, quer dizer... Tinha uma responsabilidade, talvez, até, né? De entender que ele era um cara a ser seguido, então que ele tinha que passar, talvez, uma mensagem legal, né? Passar alguma preocupação, né? Com o kart, com os pilotos que vinham pelo caminho. Então, foi muito legal. Quando vocês já andaram, o kart já tinha aquele pneu com mais aderência. Sim. Mas mesmo de olhar o Senna andando, de ver a pista, você conseguia absorver alguma coisa, aprender alguma coisa? Eu lembro que tinha uma curva lá que era meio uma descida e quase que um cotovelo, né? O jeito que ele vinha de lado, na freada, que talvez não fosse na época o mais rápido, tá? Mas o estilo dele, sabe, de atravessar, tal, era diferente. E o estilo chamava atenção. Só que daí o capacete chamava mais atenção ainda, né? Imagina você tá tentando seguir aquele capacete ali e como é que era? Você tava ali na pista e tal... Era um negócio engraçado, porque na hora que... Eu lembro, assim, de umas cenas também, assim, como se fosse uma foto, sabe? De estar atrás do cara. Parecia o meu sonho. Ele sempre destacou o quanto o kart foi importante, né, na carreira dele, né? Foi ali que ele aprendeu tudo e tal. O papo da chuva, né? Que não era bom na chuva e passou a treinar muito na chuva e virou o que virou. Então, assim, ele sempre valorizou muito essa escola, esse caminho e... sempre apoiou, né, a molecada que estava no kart. Você tem uma história que, infelizmente, aconteceu no dia 1º de maio de 94, que foi a conquista do Sul-Americano. E foi o campeonato mais importante para você até então na sua carreira. Foi o primeiro. No primeiro. E aí, um dia super triste, não só para o Brasil, para o mundo inteiro do automobilismo. Como é que foi estar lá na pista? A gente estava lá em Florianópolis, na pista dos ingleses. Pista que o Ayrton, se eu não me engano, foi campeão sul-americano. E aí aconteceu o que aconteceu, né, antes da final, aconteceu o acidente dele. E até cogitaram de não ter a prova, de cancelar a prova. Mas aí, como era um sul-americano, tinham pilotos argentinos, colombianos, bolivianos, bom, né, não é só brasileiro que está aqui, então vamos fazer a corrida. Até em homenagem e tudo mais. E eu ganhei, né, Então, posso dizer assim, de verdade, tudo bem que hoje eu sou pai, tenho 2 filhos, não posso, né, descartar isso, mas acho que foi o dia mais emocionante da minha vida, porque de uma perda muito grande, de uma conquista, na época, muito grande, eu não sabia nem mais porque eu chorava, então foi um dia marcante e que ficou guardado para mim. E é uma curiosidade, gente, eu até inclusive trabalhei com o Burt nessa época, ele correu na equipe do Alan Prost. A gente torcia tanto contra o Prost, né? Era uma coisa assim absurdamente contra, né? E aí você vai lá e tem que lidar com o cara, porque né, eu falava pouquíssimo com ele, mas ele era o chefe de equipe do Luciano. Como é que era? Não era estranho? Você fala, tem que respeitar o Prost, mas eu torcia pro Prost ficar rodando lá na chuva? A gente chegou a conversar 1 ou 2 vezes sobre o Ayrton, né? Mas vou te falar que o Prost sempre foi positivo a respeito, né? Eu cheguei acho que falar, só torcia contra você. Desculpa, o Prost vai ter que desculpar, a criança de 15 anos. Eu lembro que ele foi sempre positivo, sabe? E isso é uma coisa legal, né? Porque a gente obviamente criou uma imagem do rival, do vilão, mas falando com ele era uma coisa muito positiva, assim, um respeito muito grande pelo Ayrton. E pela batalha que eles tiveram, né? E até para encerrar, a gente voltando no documentário Senna, que aborda muito essa rivalidade,
o Senna termina falando justamente isso, que o kart é o real racing, né? Que é aquela coisa de quando você está num kart, aquilo é competição pura, tal. Você tem isso também? Você quando senta num kart, você tem essas memórias, ainda mais tendo corrido com a Ayrton Senna, né, na fazenda dele. Você tem essa sensação do prazer da velocidade? Eu acho que o que o Ayrton tentava passar era talvez o único momento do automobilismo que você não tem pressão e não tem o lado político. A pressão é com você e o kart, você se colocando pressão para vencer, mas não tem aquele ambiente, né, de interesse, de negócios, do lado político. Acho que isso é uma coisa que ele não digeria bem, né? Eu entendo o motivo. E o kart foi a época mais pura, é a época mais pura do automobilismo. Então acho que era isso que ele tentava resgatar como... Isso sim é corrida, entendeu? Obrigado, Luciano, obrigado. Pelas aulas aqui de automobilismo e essa história do Senna na fazenda. Sensacional, vamos ouvir mais pra frente também outras, tá bom? Valeu, até mais! Pessoal, muito legal, né? Não é à toa que o Burt virou comentarista de Fórmula 1, né? Entende muito de automobilismo, então curte o vídeo aí e aproveita para ver os outros, né? Estão aí passando, tem o de Relíquias de Jerez, que ficou bem legal. Também esse da McLaren, o Burt explicando aí alguns detalhes desse carro fantástico de Ayrton Senna. E aproveita também para ir na Ayrton Senna Shop, você pode ter essa camiseta bem bacana ou essa pulseira aqui, ó, no Pulso do Brasil, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau!